Vamos ao momento da palavra, queridos. Eu quero ler um texto com você que está em Êxodo 33. Abre aí na tua Bíblia. A gente vai projetar aqui, mas é legal que você abra aí. Êxodo 33. Antes, para te colocar a par, né? O povo hebreu caiu em idolatria, construíram um bezerro de ouro, isso está no capítulo 32, e por incrível que pareça, eles fizeram um bezerro de ouro e falou assim: ó Israel, aí está os deuses que tirou vocês do Egito. Você acredita nisso? Fizeram isso. E isso irritou profundamente a Deus, isso ferveu o sangue de Moisés. E aí, nós chegamos nesse texto que vamos ler. Então, esse é o contexto, né? Esse é um contexto, versículo primeiro, nós vamos ler o versículo primeiro, a gente vai até o 3, depois eu pulo do 15 e vou para o 16. Vamos lá, a Bia está no controle lá. Pode colocar na NVI, tá, Bia? Eu vou ler esses versículos aqui na versão NVI, depois outros. Eu tenho gostado muito dessa versão também transformadora, tá legal isso aí. Meu menino está lendo, né, nessa leitura juntos, eu estou gostando dessa versão. Vamos lá, Êxodo 3, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: sai desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. 2. Pode passar para o 2. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los do caminho. Aí agora nós vamos para o versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Pode passar o 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pedes. Então, queridos, é o seguinte: o povo hebreu caiu em pecado, isso irritou Deus demais. E Deus fala para Moisés o seguinte: eu não vou com vocês. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu vou mandar um anjo junto de vocês. O que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó está garantido. Eu vou cumprir. Vai dar tudo certo. O anjo vai abrir o caminho, vocês vão vencer os povos que estão diante de vocês, vocês vão entrar na terra prometida. Então, Moisés, é o seguinte: a bênção está garantida. Ô Moisés, deixa eu te dizer, a terra prometida está em pé, vai dar certo, pode crer, vai dar certo, mas eu não vou com vocês, eu não vou, porque esse povo é obstinado, esse povo de coração duro, esse povo é cabeça dura, e sabe o que é? Se eu for com esse povo, é capaz de eu destruir esse povo no caminho. Então, um anjo vai com vocês, fica tranquilo, Moisés, vai dar tudo certo. Então, essa era a ideia de Deus. Essa é a ideia de Deus. O que eu prometi eu vou cumprir. Vocês vão entrar na terra prometida. Fala para o irmão assim: a bênção está garantida. Mas Deus não ia com eles. Então, aí vem a resposta de Moisés. E a resposta de Moisés é fantástica. Porque a gente pode expandir ela um pouco mais. E a gente vai entender o seguinte, que Moisés está falando para Deus o seguinte: deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, o que me encanta não é a terra prometida. O que me fascina não são as suas bênçãos e nem a sua promessa.
O que nos faz diferentes dos outros povos da terra é a sua presença. O que nos faz diferentes, o que nos faz especiais, é que o Senhor está conosco. É esse o nosso diferencial. O que faz a nossa vida leve e agradável, mesmo vivendo nesse deserto, não é o fato de sermos um povo numeroso, não é um fato de sermos um povo que venceu o faraó e agora está todo mundo preocupado conosco, não é o fato de termos uma promessa e de que a cada dia estamos mais perto dessa promessa. Não é nada disso. O que nos faz um povo especial, o que faz essa jornada agradável e bem-sucedida, mesmo caminhando no deserto, é a sua presença. Amém? Esse é o Moisés. Sabe, queridão, para muita gente, naquele tempo, assim como no nosso tempo, estaria muito bom a bênção. Estaria muito bom a certeza de que a bênção está garantida. Estaria muito bom a certeza de que vai ter o maná de manhã e vai dar tudo certo, e hoje eu estou mais perto da terra prometida, e amanhã eu estou mais perto, caminhando eu vou, e logo estarei na terra que de fartura, de prosperidade, que emana leite e mel. Para muita gente, estava bom saber de que a bênção estava garantida, mas para Moisés não. Para Moisés não. Para Moisés, então perceba a grandeza de Moisés. Para mim, o que importa é, se estou no deserto ou se estou na terra prometida, não importa. O que me interessa é a tua presença. Entende isso? Entenda isso. O que me interessa é a tua companhia, é a tua presença. Então, é assim, se eu tiver a tua presença, todo o resto é consequência. Essa que é a mensagem. Se eu tiver a tua presença, todo o resto é um bônus, é bônus. Tendo a tua presença, esse deserto se transforma num manancial. É esta que é a ideia de Moisés. Então, você conhece, você sabe, Deus não resiste a um coração apaixonado por Ele. Deus não resiste a um coração apaixonado por Ele. E aí a gente lê no versículo 17, Deus falando assim, tá certo, esquece o anjo. Eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Sabe, queridos, eu gosto, Deus é soberano, né? Deus é grandão, Deus é imensurável. Mas eu gosto de ver algumas pessoas, na sua pequenez, eles agindo como um intercessor, eles dão uma invertida em Deus, não é? Que Deus falou, não vou mandar um anjo, e aí de repente Deus fala assim, tá certo, esquece o anjo, eu vou com vocês, eu vou com vocês. Então, sabe o que é, queridos? Moisés discerniu o grande desejo de Deus, um grande desejo de Deus de estar juntos dos homens, de estar junto com o povo dele. Fala para o teu irmão, Deus quer estar no meio do povo dele. Deus quer estar no meio do povo dele. Moisés discerniu isso. Moisés, ele transcendeu o tempo dele. Ele enxergou o Novo Testamento, ele enxergou aquilo que seria a realidade no Novo Testamento. E Moisés teve a revelação, sabe o que é? Do Deus Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Deus conosco. Então, sabe o que é? Moisés enxergou, viu, muito tempo antes, João 1,14. Ele enxergou João 1,14. A gente vai ler. É um Deus movido por amor, se fez carne, se vestiu da humanidade. O Criador se vestiu da criação. É assim, Jean, a música que a gente canta? O Criador se vestiu da criação por nos amar. Vamos ler o texto? Aquele que é a palavra, Jesus Cristo, tornou-se carne e viveu o quê? Fala firme, entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Se fez carne e viveu entre nós. Fala comigo, entre nós, vai. Entre nós. Você vai entender esse entre nós daqui a pouco. Isso vai ficar mais profundo daqui a pouco. Viveu entre nós. O Deus imensurável se fez um embrião.
e habitou por 9 meses no ventre da adolescente Maria. Existe um escritor chamado Max Lucado, num livro que ele escolheu os cravos. Ele escolheu os cravos. É um livro já antigo. E o Max Lucado, de uma forma poética e profundamente inspirada, vai mostrar como que Deus estava determinado a viver entre nós. A viver entre nós. Então ele fala de uma forma poética todo esse processo de encarnação de Jesus. E ele fala dessa adolescente Maria. E o Deus imensurável se faz um feto e vai viver no ventre de Maria. E eu imagino que Maria fosse assim, uma mulher forte, como a Aninha. Uma mulher forte, como a Bia, forte no espírito. 1,5 m. E o Deus imensurável. Agora se faz carne, se veste da criação. Jesus vem numa família, com alguns desajustes. Fala assim comigo, desajustes. Parecido com o da minha casa, não tem nada a ver com a sua. Com alguns desajustes. A família de Jesus, Maria e José, não imaginou que Jesus, o Verbo encarnado, pudesse nascer na viagem em que eles estavam fazendo para Belém. Todo mundo percebeu a necessidade de antecipar a viagem, de fazer uma reserva. Olha, eu fiz uma reserva. Eu fiz uma reserva na pousada, eu fiz uma reserva no hotel 5 estrelas. Rapaz, está tudo cheio, né? Só sobrou o hotel meia estrela. Todo mundo tomou a providência, todos tomaram a providência, mas não passou na cabeça de José e Maria que aquela grávida de 9 meses poderia dar à luz fora de casa. E sabe, foi exatamente isso que aconteceu. Um casal despreparado. Será que Maria levou a mala que a mamãe leva para a maternidade? Viu? A mala que a mamãe hoje leva para a maternidade, eu acho que tinha roupa para todo mundo. Para José, para Maria, para gêmeos. Se não esperava que Jesus fosse nascer nessa viagem, sequer levaram roupas. Deus estava mesmo determinado a viver entre os homens. Então Jesus nasce e é enrolado nos trapos, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas agora ele é enrolado nos panos e nasceu num estábulo, num lugar insalubre, sim ou não? Talvez você não conheça. Dá um rolezinho aí na zona rural para você ver como é que é. E Jesus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne para habitar entre nós, foi acomodado num coxo, que romanticamente a gente chama de manjedoura. Manjedoura é um coxo, tem capim, baba de vaca, lugar insalubre. Não dá para você embrulhar o Noah, é Noah, né? E colocar lá, não dá. Mas foi assim com Jesus, foi assim. Foi acomodado ali. E então, Deus entra na história da humanidade para viver a realidade terrena dos homens, para habitar entre nós. A gente chega num texto, queridos, que é de Mateus 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamarão o quê? Que significa o quê? Deus conosco. Deus entra definitivamente na história da humanidade para viver entre nós. Então, o que significa evangelho? Evangelho significa boa notícia. Amém? E qual é a boa notícia? Não, o evangelho. Nós anunciamos o evangelho. E qual é? O evangelho é notícia. E qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que, movido por amor, Deus deixou a sua glória e habitou entre nós, para nos salvar. Essa é a boa notícia. Não sei se você... esse é o diferencial do cristianismo. Eu não sei se você já frequentou, já cultuou, nem sei, já serviu a outra religião. Nem sei como diz, né? Serviu? Frequentou?
sei lá, outra religião. E qualquer outra religião, queridos, ela vai te dizer que você precisa de um ritual, que você precisa de uma cerimônia, que você precisa de uma penitência, que você precisa fazer alguma coisa, uma oferenda, fazer alguma coisa, para de alguma forma você acessar a Deus. É assim que diz qualquer outra religião. E o cristianismo diz o quê? O cristianismo diz o seguinte, que não há nada que você possa fazer para ser aceito por Deus. Foi iniciativa dele. Ele deixou a sua glória. Ele nos amou primeiro, se fez carne, habitou entre nós, por amar a mim e a você. Essa é a diferença do Evangelho. Essa é a diferença do Evangelho. Ele se fez Emanuel. Ele se fez o Deus Emanuel para estar conosco todos os momentos da nossa vida. Eu disse todos os momentos, amém? Todos os momentos da nossa vida. Então, seguindo na história, né, Jesus, o Deus Emanuel, o Deus que se fez carne, que se vestiu da humanidade, estava entre os homens. E Jesus então caminha na história com os seus discípulos, com as pessoas tantas que seguiam Jesus, mas havia uma grande dificuldade naquelas pessoas de entender Deus conosco. E eu preciso te dizer que da mesma forma nós crentes, tem crentes aqui nessa noite? Da mesma forma, nós temos a dificuldade de entender esse Deus Emanuel, esse Deus conosco. Dificuldade de entender. Então, você vai se recordar, Lázaro morreu. Sim ou não? Lázaro morreu. Jesus atrasou. Chegou 4 dias atrasado. Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando Jesus chega, tanto Marta quanto Maria têm a mesma fala. No versículo 11, nós temos, no versículo 21, é João 11, 21, eu acho que é a fala de Marta, não é? Isso. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, se Deus fosse Emanuel, o que teria acontecido? Meu irmão não teria morrido. Vamos ver o que fala Maria. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, se Deus fosse Emanuel, se Deus estivesse conosco, meu irmão não teria morrido. Mas como Deus é Emanuel, como Deus estava com ele, sim ou não? Lázaro ressuscitou, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Amém, 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 amém. Lázaro ressuscitou, Lázaro voltou à vida. Então, repare na dificuldade das pessoas de perceber que Deus está com elas. De que Deus está com elas. Então, mais adiante na história, Jesus ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim. Jesus interrompe o cortejo fúnebre, né? Para aí e tal, e dá uma ordem, o menino senta no caixão, né? E eu e o Jean, a gente já ia dar uns passos para trás, não é não, Jean? Falei assim, deixa eu ver o que está acontecendo aí, deixa eu ficar num lugar seguro, né? Porque de repente, né, eu saio com os dois no pé. Jesus ressuscita o menino de uma forma espetacular, com um poder celestial. Deus conosco. Mas sabe, Lucas 7, versículo 16, olha o que disse as pessoas. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. É isso? É isso? Não, não é um grande profeta. É o próprio Deus conosco. É o próprio Deus da vida que está conosco. Então, é compreensível a dificuldade com que o homem, a dificuldade de como o Deus eterno está conosco. Não é possível. Como é possível isso? Como é que é possível que o Deus imensurável agora está entre nós? É possível. É por muito nos amar. É por muito nos amar. É por muito nos amar. Então, mais um exemplozinho, você vai se recordar da mulher samaritana, todos aqui se recordam da mulher samaritana? Mulher de uma vida desgovernada, imoral, marrenta, né? No The Chosen ela é marrenta, meio seca assim com Jesus, não sei se você assistiu.
e fica discutindo com Jesus, e Jesus olha para ela e fala assim: puxa, mulher, se você soubesse quem está diante de você, se você soubesse que Deus está com você, se você soubesse que Deus é Emanuel, puxa vida. E Jesus não, não se aguenta, né, no versículo, nós poucas vezes que se vê isso, né? João 4:26, Jesus fala: eu sou Emanuel, eu sou Deus, eu sou o Messias, né? Olha lá. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse aqui, eu mesmo, eu sou o Messias. Jesus declara para ela: eu sou o Verbo encarnado, o Deus Emanuel. E o versículo 42, né? Aquela mulher amargurada, aquela mulher imoral, aquela mulher de uma vida é transformada numa grande evangelista, e ela prega o evangelho para o povo dela, o povo leva Jesus lá, e aí, esse é o depoimento das pessoas, e disseram à mulher samaritana: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Os caras tiveram a revelação, os caras tiveram o discernimento: olha, esse aqui de fato é o Deus conosco. É o Deus conosco. Alguns não percebem, outros percebem. É assim, queridos, nos nossos dias também é assim. Deus está sendo manifesto no meio. Alguns percebem e honram a presença dele, outros não percebem. Não percebem a sua visitação. É o texto que eu vou ler agora, e esse texto ficou bacana, na nova versão transformadora. Lucas 19:44, Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus está falando, chorando sobre Jerusalém, e está dando um decreto: esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus o quê? A visitou, que Deus estava no meio de vocês. Não perceberam, não discerniram, não entenderam que Deus estava com eles. Sabe o que é, queridos? Tão perto fisicamente, mas tão longe espiritualmente. Tão perto, a ponto de tocar, mas tão longe, tão desconectado do tempo de Deus, desconectado da estação de Deus. Estava perto, a ponto de tocar, mas não perceberam que era o Deus, o Verbo vivo. O Verbo vivo, o Deus Emanuel. Então, você conhece a história, lentamente os discípulos vão entendendo quem era Jesus. A gente chega naquela confissão poderosa de Pedro, até que virou música, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Mas o povo andava em confusão, né? O povo andava em confusão, alguns achavam que Jesus era João Batista, uma versão do João Batista. Outros achavam que Jesus era uma versão de Elias, de Jeremias, de outros profetas. Havia uma confusão muito grande, mas o fato é que os discípulos já tinham entendimento de que Jesus era o Filho de Deus, o Emanuel, o que veio para nos salvar. Jesus morre, ressuscita, passa um tempo com seus discípulos e ele fala assim: eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para o Pai. Bate uma crise, sabe por quê? Porque o Deus Emanuel não vai ser mais Emanuel. Ele vai voltar para o Pai. E agora? Nós vamos ficar com quem? E agora? O que será de nós? O Deus que esteve conosco não estará mais conosco. E aí Jesus faz uma promessa poderosa, que é o envio do Espírito Santo. Está acordado? Aqui tem uma coisa preciosa, meu irmão. Aqui tem uma coisa preciosa. Jesus deixa uma promessa. João, o 14, do versículo 16 ao versículo 18. Bota na transformadora aí, Bia. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, outro consolador, que nunca os deixará.
É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora. E depois estará como? Em vocês. Presta atenção nesse detalhe, queridos. Presta atenção nesse detalhe. O Espírito Santo veio para aprofundar a nossa relação com Deus. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo nos proporciona uma experiência de termos Deus sendo revelado dentro de nós. Amém? O texto fala assim, ó, pois ele habita com vocês. O Verbo encarnado habita entre vocês, vive entre vocês. Mas agora e depois, quando vier o Espírito, ele estará em vocês. Eu e você nos tornamos a habitação que ele escolheu para morar. Ei, queridos, aquele que habitou entre nós, agora habita em nós. Os crentes gostam de fazer bastante barulho nessa hora. Aquele que habitou entre nós, agora habita aqui. Uau! Uau! Habita em nós. O Espírito que nos guia a toda a verdade, onde que habita? Uau. Aqui o Espírito que nos faz lembrar todas as coisas, habita onde? Entre nós? Ele está sobre nós, ao nosso lado, à frente, atrás? Não, ele está em nós, ele habita em nós, não tem como estar mais perto. O Espírito Santo aprofunda essa relação. A maior bênção que eu e você poderíamos ter, queridos, a gente já tem. O Espírito Santo habita em nós. Todo o resto é consequência. Todo o resto é consequência. É uma brincadeira, né? Brincadeira de crente, que fala assim, puxa, o dia que eu encontrar Moisés, eu quero conversar com Moisés. Moisés, como é que era ver Deus face a face? Né? Ô, queridos, eu dei corda. Fala assim, é só devaneio do pastor. Fala para o teu irmão, é só devaneio do pastor, fala. Não é doutrina, não é ensino, é só pastor divagando. Eu dei corda para essa conversa, né? E eu imaginei, Moisés, como é que é, cara, falar com Deus face a face? Moisés falou assim, então, eu preciso fazer algumas perguntas para você também. Primeiro me responda, o que é ser a habitação que ele escolheu para morar? Fala para mim. Fala para mim. O que é ter a companhia dele 24 horas por dia? Cara, você acorda com ele, levanta com ele, anda com ele 24 horas. Como é que é? Viu? Me responde. Como é que é? Como é que é? Ah, como que você tinha me perguntado? Olha, eu passei 40 dias com ele, escrevi 5 livros. Mas você passou 50 anos. Quantos livros você escreveu? Responde aí, irmão. Responde aí. Não, porque estar com ele o tempo todo. Cara, você deve ter muita conversa para contar. Fala, conta para mim. Conta para mim. Queridos, nós vivemos um tempo de glória maior. Desperta, tu que dormes, para que a glória do Senhor seja resplandeça sobre nós. Posso ouvir um amém, crentes? Viu? Moisés vai bater em nós e fala assim, quantos livros você escreveu, cara? Me fala. Você conversou com ele hoje? Você conversou? Ele passou 24 horas com ele? Como não? E o que vocês conversaram? Conta para mim. Olha, o que eu conversava com ele, eu escrevia. E você, faz o quê? Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tira de nós toda frieza. Tira de nós todo o comodismo e coloca de nós um desejo ardente por tua presença. Pela tua presença. Desculpa, irmãos, nós estamos encantados com as bênçãos. Encantado com as bênçãos. Encantados. Fala para o teu irmão, todo o resto é consequência. É consequência. Vai vir. Vem sim. Vem como consequência. Eu quero terminar aqui.
Se lembra da crucificação de Jesus, né? Jesus foi crucificado, de um lado tinha um ladrão, do outro lado tinha outro ladrão, sim ou não? Um deles só pensava em se salvar. Só pensava em se salvar. Então ele olhava para Jesus e ficava, né, não, se fosse quem você diz que é, você nos salvaria. Então ele estava murmurando contra tudo e contra todos, contra Jesus, né? A ideia, ele não reconheceu o Salvador. Queria se salvar e não reconheceu o Salvador que estava do lado dele. Mas teve um outro preso, um outro ladrão, e esse cara teve uma grande revelação, queridos. Eu estive dando uma lidinha assim, e falei assim, rapaz, porque aos olhos naturais, o que ele viu em Jesus? Ele viu um homem desfigurado, né, pela tortura que Jesus passou. Ele viu um homem condenado à morte, entregue na iminência da morte. Isso era o que os olhos físicos viam. Os olhos físicos mostravam um homem todo ferido, todo machucado, à iminência da morte. Mas viu, esse cara teve uma revelação. Ele não viu com os olhos naturais. Ele viu em Jesus um rei na iminência de entrar no seu reino. E aí, qual foi a fala dele para Jesus? Me ajuda. Lembra-te. Fala, crente. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Ainda hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. No paraíso. Viu? Qual que é a palavra forte? Qual que é a palavra forte dessa frase de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual que é a palavra forte para os crentes? Fala aí. Fala aí, Jean. Fala aí, Jean. Paraíso. Paraíso. O Jean já ouviu, né? O Jean já ouviu essa pregação e gritou, paraíso! Não é isso? Paraíso. A palavra forte é paraíso. Sabe por quê, queridos? Porque paraíso conversa com o nosso desejo de se salvar. Conversa, você fala, cara, eu quero me salvar, eu preciso me salvar. E por muito tempo, queridos, o cristianismo foi só uma opção diante das outras que eram ruins. Eu disse, não, eu preciso, esse aqui é paraíso. Então, por muito tempo, vivemos focado no paraíso, porque a outra opção qual era? Inferno, fogo eterno, fogo eterno. Mas eu preciso te dizer, meu irmão, que aprende com Moisés. Aprende com Moisés. Para Moisés, sabe qual que era a fala mais importante? É hoje mesmo estarás comigo. 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 Se Moisés estivesse de olho grande no paraíso, se Moisés estivesse com olho grande na terra prometida, ele teria aceitado ir sem Deus. Fala aí, misericórdia. Ele teria aceitado a proposta do anjo. O anjo vai na frente, a bênção está garantida. Fala aí, misericórdia. O mais relevante é estar com ele. O mais relevante é a tua presença. Todo o resto é consequência, é bônus para quem já tem tudo. Porque quem tem a presença dele tem tudo. Então, queridos, eu queria encerrar dizendo o seguinte, que eu e você, nós precisamos amadurecer a nossa fé, amadurecer as nossas convicções. Ou buscamos a presença de Deus, ou nós vamos viver buscando se salvar. Buscando por fórmulas, por métodos, sei lá, cara, 10 formas de se salvar, 10 formas de fazer com que Deus faça o que você quer te salvar, e assim por diante. Ou nós buscamos a presença de Deus e entendemos que todo o resto é bônus, segue aqueles que temem a Deus, é consequência daqueles que andam com Deus. Ou a gente vai transformar o cristianismo de uma seita cheia de rituais para se salvar. Pastor, mas e o meu bem-estar, pastor, e o meu carro, a minha casa própria, o meu lazer, a educação dos meus filhos, as minhas finanças, o meu casamento, pastor. Meu irmão, quem tem ele tem o paraíso. Quem tem ele tem a fonte.
Quem tem Ele tem tudo. O paraíso é estar com Ele, a salvação é estar com Ele, a paz é estar com Ele, a saúde é estar com Ele, a prosperidade é estar com Ele, o casamento é estar com Ele, é estar com Ele. Estando com Ele, ali é a paz. Ali é a paz. Com Ele, com a presença dEle, aprende com Moisés, fala para o teu irmão, aprende com Moisés. Com Ele, com a presença dEle, mesmo estando no deserto, ali se torna um manancial. Mesmo vivendo uma vida profissional difícil, se estiver com Ele, vai ter paz. Pastor, como suportar dias difíceis sem esmorecer? Estando com Ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. É isso. Pastor, eu quero uma vida de vitória. Esteja com Ele. Pastor, eu quero... Esteja com Ele. O resto é consequência. Pastor, você não prega prosperidade. Não, eu prego estar com Ele. Porque quem está com Ele, mesmo que ande no vale da sombra da morte, mesmo que esteja no deserto, mesmo que esteja na prosperidade, na fartura, o negócio é estar com Ele. Porque onde Ele está, ali há a verdadeira paz. Ali é o paraíso. Ali é o paraíso. Precisamos avançar, queridos, com o nosso entendimento de Deus conosco. Ou então, nós vamos nos afligir com as agitações dessa vida, com a insegurança, com a ansiedade, com medo, buscando por uma forma qualquer, tentando o quê? Se salvar, vivendo ao lado do Salvador. Tão próximo, tão perto, a ponto de tocar, mas sem reconhecê-lo que Ele está conosco. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Descanse nele. Que esse ano, queridos, seja um ano que você possa buscar mais a presença dele. Ele não apenas habita entre nós, ele habita em nós. O verbo que se fez carne habitou entre nós, agora habita dentro de nós. Você é a casa que ele escolheu para habitar.